Meu nome é Ale Calcanhoto, sou médico cooperado, estou trabalhando na auditoria e essa conversa que a gente vai ter hoje, a gente vai conversar um pouco sobre algumas coisas específicas sobre a auditoria e algumas coisas específicas sobre como a gente vai fazer o preenchimento das guias e um pouquinho do funcionamento do trâmite, desde que quando chega a requisição de um exame, a requisição de um procedimento dentro da cooperativa e como ele desenrola até voltar para o médico assistente e para o beneficiário. Primeiro, quanto mais completa essa guia for preenchida, melhor é. Então ela deve constar o nome do beneficiário, o código da CBHPM desse procedimento, então quanto mais detalhado, melhor. A descrição por escrito também do procedimento ou do tratamento proposto. Interessante preencher as diárias, quando a paciente vai ficar internada, colocar ali em definitivo mais ou menos quantos os dias se pretende ficar nesse procedimento. O local, então quais os hospitais dentro da nossa rede credenciada, qual o hospital que vai ser realizado esse procedimento, é importante deixar ele destacado ali. Com relação ao material especial, então ao OPME, se for utilizado, descrever qual o tipo de material, qual o material que é especificamente, com as dimensões, a matéria-prima utilizada. O ideal é não se escrever a marca, mas sim a descrição desse OPME. E, importante também, a assinatura e o carimbo do médico assistente bem detalhado. Eu acho que é importante a gente primeiro diferenciar o que diferencia a guia SP-SADT da guia de internação, que vai ser principalmente, além do formato dela, mas ali onde diz na questão das diárias. Essa é uma guia específica para solicitação de exames, mas quando a gente solicitando ela para procedimentos e tratamentos ou cirurgias, ela é para os procedimentos ambulatoriais. Então essa diferenciação é importante e ela também é utilizada para a requisição de algumas medicações especiais. Então, da mesma forma, para o preenchimento dela, mesma coisa, preencher com o nome completo, o código do procedimento, a CBHPM, a descrição desse procedimento. Nos exames também, preencher quais os exames que vão ser solicitados e é interessante também colocar o código CBHPM desses exames. O nome do beneficiário, carimbo, assinatura do médico assistente, isso sempre é fundamental. E com relação ao nome, parece até engraçado a gente falar, mas sempre preencher o nome da forma mais completa possível, porque às vezes, não raro, a gente recebe alguns exames aqui sem o nome do beneficiário. De novo, quando solicitado algum material especial, o APME, sempre descrever certinho as dimensões, a matéria-prima, de forma mais clara possível. E quando for utilizado para as medicações especiais, sempre vir junto acompanhado de um receituário específico daquela medicação, além desta guia, e o formulário específico que a gente encontra no portal do cooperado ou que eventualmente a gente pode encaminhar para o consultório. E lembrando que sempre que a gente tiver o procedimento cirúrgico, tanto para a guia de internação como na SP-ADT, tem que vir acompanhado do termo de consentimento informado do paciente. O intercâmbio são os atendimentos realizados fora da Unimed de origem, ou seja, fora daquela Unimed em que o beneficiário tem o seu contrato assinado. O que muda no processo da auditoria, então, é que em vez desse processo ser analisado pelo auditor regional, ele vai ser analisado pelo auditor da Unimed de origem. A área de ação da Unimed Nordeste são 16 municípios, com a sede em Caxias e contam com 8 escritórios regionais. Os municípios, então, da área de abrangência são Antônio Prado, Nova Roma do Sul, Nova Pádua, Flores da Cunha, São Marcos, Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, Coronel Pilar, Garibaldi, Farroupilha, Carlos Barbosa, Boa Vista do Sul, Nova Petrópolis e Picada Café, além, óbvio, de Caxias do Sul. Então, essa pergunta é interessante. Quando a gente pega a carteirinha do beneficiário, os primeiros dígitos ali direcionam qual é a Unimed de origem e a nossa Unimed Nordeste.
o código que vai aparecer sempre é o 0041. Se o beneficiário, então, reside na área de abrangência da Unimed Nordeste, a gente direciona sempre para a sede administrativa e para os postos auxiliares, que aí vão ser o posto de Lourdes e os escritórios regionais, que são em Antônio Prado, Flores da Cunha, São Marcos, Farroupilha, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Garibaldi e Carlos Barbosa. Independente aonde for feito o pedido e encaminhado, a análise final vai ser feita pela Unimed de origem. Dentro da Unimed nós temos um núcleo de intercâmbio que funciona especificamente para lidar com essa comunicação entre a Unimed de origem e a Unimed que está prestando o serviço. Além do núcleo de intercâmbio, a gente conta com os escritórios regionais, que a gente já comentou, e para os beneficiários internados nós temos postos específicos da Unimed dentro dos hospitais. Aqui em Caxias, dentro do Hospital Pompeia, dentro do Hospital Saúde e dentro do próprio Hospital da Unimed. Pelas regras da Unimed Brasil, que é quem coordena essa relação entre a Unimed Nordeste e as suas co-irmãs, existem prazos legais para o cumprimento tanto do retorno dos pedidos de exames e da autorização dos procedimentos. Esses prazos são 48 horas para procedimentos simples e exames, 5 dias para empresas de custo operacional e até 10 dias quando tem o OPME envolvido. Vale lembrar que esses prazos eles são prazos simples quando não tem nenhuma outra intercorrência no meio. Um pedido de informação adicional por parte da Unimed de origem, uma especificação do material ou algum ajuste na forma como foi feito, eventualmente um preenchimento incorreto ou com falha de alguma informação que tem que se voltar e repetir essa informação. Este prazo começa a contar novamente, então isso pode gerar algum atraso tanto no agendamento de cirurgia ou às vezes a cirurgia já está agendada, o procedimento já foi previamente agendado, isso pode gerar um atraso na autorização do procedimento, gerando tanto desconforto para o beneficiário como para o próprio médico assistente. Então é importante isso, sempre procurar agendar o procedimento ou fazer a marcação após ter o laudo autorizado e a verificação do médico assistente junto com o próprio beneficiário para ver se o material que foi solicitado foi liberado, se era aquele mesmo que tinha sido solicitado que foi o liberado, para não haver nenhuma intercorrência, nenhuma desmarcar alguma cirurgia e criar algum problema aí no meio, tanto para o médico como para o próprio beneficiário. Não, nem todos. Tem procedimentos mais simples em que a liberação ela é automática. A junta médica ela é um meio desenvolvido para sanar alguma divergência entre o médico assistente e a operadora de saúde. Então, quando tem alguma divergência entre o procedimento que foi solicitado, entre o material que foi solicitado, se aplica, se não se aplica, se existe algum outro material compatível que possa ser utilizado. Então, quando existe essa diferença, existe a junta médica, que é um terceiro médico que vem para fazer essa avaliação e junto dessa avaliação ele vai analisar e vai ser dada a resposta para o médico assistente anterior e para o beneficiário. Então é importante ressaltar que a junta médica ela é um dispositivo legal, está presente na legislação e foi adotado pela ANS como uma forma de sanar, então, como eu já falei, essas divergências que vão existir e que existem eventualmente entre o médico assistente, o beneficiário, a operadora e muitas vezes um contrato em que o beneficiário está incluído. Tanto o médico assistente como o beneficiário são informados do início da junta médica, da necessidade dela e do resultado também é passado para ambos. Esse é um assunto extremamente importante. Hoje, dentro da cooperativa da Unimed Nordeste, a gente tem a auditoria médica e ela funciona com várias especialidades, então quase todas as especialidades são contempladas com médico específico para aquela área.
para justamente poder analisar da melhor forma possível, da forma mais capacitada possível, dentro de tudo que a gente tem hoje de tecnologia e o que sai, para a gente poder agregar a melhor forma para o beneficiário e também junto da operadora. Essa comunicação do médico assistente, então, que veio para a gente através do laudo, o auditor vai fazer essa análise e essa comunicação com o médico assistente. Quando eventualmente tiver alguma divergência ou tiver que ser tirada alguma dúvida, normalmente é feita ou por um e-mail específico que a gente tem na auditoria, ou então por meio de ligações aqui mesmo da cooperativa. Então, queria agradecer a oportunidade aqui de vir poder falar um pouquinho sobre a auditoria, tirar algumas dúvidas sobre o que é o intercâmbio, como é que funciona a nossa auditoria. A auditoria está sempre aberta para tirar dúvidas, para a gente poder conversar junto com o médico assistente, encurtar essa distância, é sempre importante. E sempre lembrando que aqui na cooperativa a gente tem um espaço médico que então ele abrevia ainda mais essas distâncias aí para qualquer dúvida que eventualmente surja no dia a dia do consultório. É sempre importante a gente poder resolver da melhor forma possível. Então, obrigado de novo.